Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, vamos dar início, como tradicionalmente o fazemos, com uma oração cujo objetivo é nós estabelecermos uma sintonia maior, né, com os benfeitores amigos, seguidos por algumas mensagens relativas ao tema que vamos estudar hoje. Sendo assim, convidamos a todos a estarem conosco, reunidos em nome de Jesus, para que possamos estudar o assunto. Aos benfeitores amigos, nós pedimos auxílio para que possamos retransmitir tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria, pensando sempre em levar uma luz ao nosso próximo e a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje o tema Síndrome do Pânico, né, que está muito em voga, né, na sociedade atual, há muitos casos, e vamos procurar estudar então sobre a ótica do Espiritismo. Claro que daquilo que estudamos até o momento, né, certamente que há muitas outras vertentes, muitos outros conhecimentos ainda pautados na doutrina espírita que poderiam explicar até mesmo muito mais, né, elucidar ainda mais. Porém, colocamos sobre a ótica do espiritismo para restringirmos aqui a visão que nós tivemos até o momento dentro da doutrina espírita. Como introdução, a síndrome do pânico, né, ela está catalogada num livro chamado CID-10. Né? É um livro com uma classificação das doenças, basicamente, emitida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que está abaixo, né, da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas. No entanto, embora já esteja então ali relacionada, né, com o código F410, transtorno do pânico, as suas origens, as suas causas, elas não são muito bem detalhadas, não é? Sabe-se alguns fatores que podem desencadear, não é, essa doença, mas não há uma definição clara ainda sobre a questão. Né? Até mesmo porque vamos ver um pouco mais adiante que a medicina humana, né, embora já tenha evoluído muito, ela ainda está ainda vamos dizer assim, muito aquém ainda de solucionar ou descobrir causas de doenças que afetam até mesmo o físico. Né? Basicamente, a medicina hoje, ela considera, né, basicamente, que são transtornos mentais. Né? Então, a síndrome do pânico, basicamente, como transtornos mentais. E aqui pedimos a todos, né, que guardem a palavra mentais, porque nós vamos ver também um pouco mais à frente que a mente, né, nós precisamos conhecê-la um pouco mais para que possamos, alinhado, né, a questão dos comportamentos que o espírito toma, que podem alterar o seu estado mental e que, consequentemente, geram, então, o transtorno do pânico. Então, nós vamos estudar um pouco mais à frente a questão da mente, né? Mas, basicamente, a medicina diz o seguinte, que são crises inesperadas de desespero e medo intenso, que algo ruim aconteça, mesmo que não haja um motivo aparente, né, ou sinais de perigo iminente. Então, basicamente, essa definição ela é bem correta. Né? Já há ali um início. Né? Agora, a causa ainda ela não está revelada. Né? O que nós vamos estudar, então, através do que o Espiritismo tem a dizer, nos dizer sobre a mente. Né?
e das atitudes equivocadas perante as leis divinas, que alteram então esse estado mental e, consequentemente, alteram digamos, a criatura que está encarnada, né, no seu sentido psicológico, né, até mesmo cerebral, né, de alguma forma, né, gerando então esses quadros de medo intenso, onde ali não há risco iminente. Olhando essa figura, né, a qualquer um de nós poderíamos prever o que provavelmente irá acontecer, não é mesmo? Onde você tem apenas em uma única tomada plugado aí vários equipamentos, né, digamos assim, demandando energia de um mesmo ponto, né? Então, basicamente, ali vai acontecer um curto-circuito, né? E esse exemplo que nós trazemos de analogia, né, ela acontece muito hoje em dia, né, trazendo agora para nós aqui no dia a dia, né, do ser humano, que esses plugs na mesma tomada, né, basicamente eles se revelam através da complexidade da vida moderna, né? Hoje você aprende um software, passa um ano, dois, você tem que aprender tudo de novo porque já lançou uma versão nova, e aí de repente na empresa há uma cobrança daquilo, ou os níveis salariais que estão mais baixos, e ao mesmo tempo há uma demanda por recursos maiores para se manter a família, questões sociais, econômicas, competitividade, às vezes não tem muitas oportunidades na economia, enfim, pressões internas na família, desafios, né? Às vezes ter que aprender algo que não se tem vontade, mas é necessário para a sobrevivência, mudanças, né? As sociedades em que as pessoas costumam querem ficar, né, mais próximas e não querem mudar de local, enfim, há muitos fatores, né, que seriam esses plugs aí que vão somando num mesmo ponto, né, que seria então ali a mente, né, o encarnado em si, né, e que pode gerar então esse curto-circuito, ou seja, a pessoa ela então passa a ter as fobias, que, digamos assim, basicamente geram estresse, geram depressões até mesmo em alguns casos, e muitos outros fatores, né? Agora, já na síndrome do pânico, ocorre um estado diferente. Ou seja, o encarnado ele permanece tendo esse curto-circuito, digamos assim, porém, aquelas causas que nós citamos agora há pouco, elas não existem, ou seja, aqueles plugs na mesma fonte de alimentação de energia, eles não estão lá. Ou seja, não há essas preocupações, porque elas não existem, mas ainda assim a pessoa, né, demonstra esse medo excessivo, essa fobia excessiva. Então, basicamente, essa é a diferença, né, entre quadros em que o encarnado apresenta, né, fobias, dificuldades mentais, e da síndrome do pânico, né, que também demonstra essas fobias, porém não há ali um motivo aparente. Agora, é importante nós lembrarmos, né, que o espírito Joana de Ângeles, através do livro Momentos de Saúde e de Consciência, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte, que é preciso administrar os conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana. Isso é bem uma verdade. Por quê? Nós vamos ver também um pouco à frente que nós, encarnados, nós não saímos, digamos assim, no sentido evolutivo, né? Nós não estamos na condição de humanidade do dia para a noite. Né? Nós tivemos aí diversas encarnações no passado. E em cada encarnação dessa, nós vivenciamos experiências. Nós agimos em alinho às leis de Deus ou muitas das vezes não agimos nas leis de Deus. O que gerou aí esses conflitos psicológicos. E que mesmo que na atual encarnação hoje nós tenhamos, né, o esquecimento do passado, né, como até mesmo dádiva divina, para que a gente possa ter um novo recomeço, o espírito, né, mesmo tendo, digamos, essa
espécie de uma barreira, né, pelo corpo físico do esquecimento passado, o espírito ainda, claro, ele se lembra de toda a sua história, ele sabe o que ele fez ou deixou de fazer. Então, inconscientemente, traz esses conflitos, né? E que se mostra também na síndrome do pânico, como vamos ver logo logo. Então, o importante, quando nós conhecermos alguém que estiver apresentando esse quadro de pânico excessivo, né, é jamais o quê? Julgar. Né? Não devemos jamais julgar. Né? Até mesmo porque o próprio Cristo, ele já nos ensinou, né? Não julgueis, a fim de não serdes julgados. Né? Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Então, é como diz aquele ditado popular, né? Quando você aponta um dedo, né? Se você olhar a sua própria mão, você vai ver que tem 3 dedos ali, digamos assim, apontados para você mesmo, né? E lembrar também, né, o próprio espírito de Manuel Filomeno de Miranda, né, também pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é muito diáfana, ou seja, é muito tênue, muito fina, né, a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Nós vamos ver aí casos de encarnados que se apresentam com uma classe, né, uma educação, um verniz social muito grande. Porém, quando defrontados perante alguma, digamos assim, alguma demanda, né, em termos comportamentais, se demonstraram totalmente desequilibrados. Né? Então, é o que o próprio Manuel aqui fala, então, na continuação, deduz-se que raríssimas são as pessoas que não tenham momentaneamente comportamentos neuróticos. Ou seja, todos nós trazemos, uns mais, outros menos, esses comportamentos neuróticos que nada mais são do que síndrome do pânico também. Né? Essa antecipação, né, de algo ruim que pode ou não acontecer, mesmo que não há ali essa possibilidade. Né? E, novamente, lembremos aqui para não julgar. Né? Quando o Cristo diz, então, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Isso é válido também para esse caso. Mas retornando então aqui à medicina, e conforme havíamos prometido aqui no início da palestra, de falarmos então sobre essa questão aí da mente, né? Então a medicina, embora ela tenha evoluído muito, isso é incontestável, né? Até mesmo com relação ao transtorno do pânico, o seu alcance ainda ele é muito superficial. Né? Por quê? Porque, embora a própria medicina fale então em transtornos mentais, a gente poderia se perguntar, mas o que é a mente? Basicamente, a medicina ela traz algumas informações em que, basicamente, ela estaria no sistema límbico, ela teria a ver com o sistema límbico, né, que é uma unidade do nosso cérebro, né, do corpo físico de um encarnado, que é responsável ali pelas emoções, pelos comportamentos sociais. Mas nós vamos ver que isso ainda é muito limitado. Né? A própria ciência médica ainda está limitada nessa questão. Então, aqui nós trazemos um exemplo, digamos, por abstração, né, da fruta do abacate, em que você tem ali a casca, que é bem fininha, né? Então, a casca seria o corpo físico, que é basicamente o que a medicina consegue, digamos assim, ainda de forma rudimentar, estar abrangendo. O espírito seria o que? O cerne, o centro, o mais importante ali, né? E o perispírito, então, que é esse corpo fluídico, ou seja, é menos materializado do que o corpo físico, que ele está ali, e que nós vamos ver que ele é, digamos assim, moldado, plasmado, refletido pelo espírito através do pensamento da mente. Né? Então, já a nossa doutrina espírita, que ela se baseia num tripé,
que é religião, filosofia e ciência, ela traz o que é a mente, o que é o pensamento. E ela será importante para nós, justamente para nós, sobre a questão da síndrome do pânico, que o estado mental do espírito, né, ele, dependendo de como ele está, ele pode ou não gerar, então, esse pânico excessivo, né, descontrolado, digamos assim. Então, o espírito aqui de André Luiz, pela psicografia de nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, lá ele diz, né, que mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil. Né? Basicamente, a mente é como se fosse uma fonte que vai gerando esse plasma sutil, que nada mais é que o pensamento. Já no livro Devassando o Invisível, né, da nossa querida médium também Ivone A. Pereira, ela já coloca, né, já foi colocado ali o quê? Que a mente ou pensamento, né, seria essa energia psíquica que cria, que produz, que realiza, né, que modifica. E aqui é curioso, porque ela coloca como mente ou pensamento como ambos fossem a mesma coisa. E se nós formos pensar então na questão da fonte, realmente é plausível, porque a fonte ela gera, mas ela contém ainda a água, não é mesmo? Então, basicamente, o pensamento seria aquilo que se irradia, né? E a mente seria algo mais fixo. Porém, uma compõe da outra. Então, é como se ambas fossem basicamente a mesma coisa. E como o pensamento ele é sempre contínuo no espírito, então por isso que se dá, então, basicamente, essa definição, né? E basicamente esse pensamento, o que ele faz? Ele cria, né? E essa ideia ela está também corroborada, né, no livro A Gênese, que é um dos livros da base da doutrina espírita, né, editado lá por Allan Kardec, em que fala o seguinte: o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como um espelho. É aquilo que nós estávamos falando lá com relação ao abacate, né? O espírito está ali no centro e continuamente emite esses pensamentos que vão se refletindo primeiramente ali no envoltório perispiritual, né? E, claro, vai se irradiando para o mundo externo, né? E é o que o Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai nos dizer, que pensar é criar. Então, basicamente, as nossas mãos aqui, como nós encarnados, né, nós utilizamos para modificar a matéria densa. Então, eu posso pegar, por exemplo, um pouco de terra, né? Eu com as minhas mãos coloco água, com as minhas mãos eu vou dando uma forma naquele barro e, digamos, construo um vaso, né, com as minhas mãos. Bom, é com as mãos porque eu estou na matéria. Agora, se eu imaginar na minha mente um vaso de barro, o que eu basicamente fiz? Eu plasmei, né, através da minha mente, né, pelo pensamento, e criei a figura desse vaso. Né? É assim basicamente que funciona. Agora, e se eu plasmar uma situação de perigo? Né? Constantemente, sem equilíbrio, sem noção da realidade, ou sem continuamente plasmar que algo vai dar errado, ou que algo vai acontecer, ou que não é aí basicamente a comprovação da síndrome do pânico, né, em termos de pensamento. Agora, vamos considerar que isso seja uma verdade. O que gerou, né, qual foi o fator que fez com que, digamos, esse espírito, mesmo encarnado, né, na figura então de um ser humano, de uma pessoa, passe a, digamos assim, continuamente pensar dessa forma, agir dessa forma? O que houve para que isso acontecesse? Foi um fator físico? Né? Ou seja, tropeçou,
e, digamos, bateu a cabeça. Será que foi isso ou não? Né? Nós vamos ver que não. Né? Até mesmo porque há casos, né, de pessoas que já têm isso há muito tempo e nunca aconteceu nada com elas fisicamente. Né? Outras aconteceram mais recentemente. Né? Mas não estão relativos a uma questão, digamos, física, né, que tenha dado o gatilho para que acontecesse. E nessa questão ainda do pensamento e da mente, né, aqui nós gostaríamos de indicar um filme que reflete muito bem essa questão, né, de como nós, em espírito, plasmamos ao nosso redor, a partir da nossa mente, não somente o nosso perispírito, né, o nosso formato do nosso perispírito, mas também até mesmo o ambiente que nos circunda. Nesse filme, Amor Além da Vida, retrata muito bem essa questão. Né? Mas retornando aqui à questão da mente, ela tem essa característica, então, de plasmar, né, o nosso, digamos assim, aquilo que nós queremos. Né? E ela tem mais dois fatores também que são importantes aqui no nosso estudo com relação à síndrome do pânico. Né? A primeira é que ela funciona também uma espécie de imã, ou seja, ela atrai também pensamentos semelhantes. Né? Então ela funciona basicamente dessa forma, dessa figura aí. Não é? Então o pensamento ali, através da nossa mente, como se fosse um imã, né? E o espírito ali seria o cerne, o principal, ele atrai esse pensamento. Então, se eu estou com a minha mente desequilibrada, ou seja, se o meu espírito também não está, digamos, em alinho às leis de Deus, consequentemente a minha mente não estará, digamos, saudável. Logo, ele vai atrair pensamentos semelhantes, ou seja, de mentes enfermas, que potencializam ainda mais a questão da síndrome do pânico. Né? E ela também, e aqui há uma terceira colocação, né, que nós vamos ver aqui no livro Árdua Ascensão, de psicografia também de Divaldo Franco, agora pelo espírito de Victor Hugo, que ela funciona também como uma antena, em que ela transmite também digamos, o conteúdo que traz naquele espírito. Né? Então, isso é claro, porque se você recebe, né, como foi dito lá, através desse imã que a mente ela recolhe, né, essas vibrações, é porque alguém emitiu essas vibrações. Né? Então, basicamente por isso que se dá dessa forma, né? Dessa antena, digamos assim, que emite. Logo, se nós estamos enfermos em termos mentais, basicamente nós vamos também propagar isso, né? Então nós temos aí um duplo cuidado a ser efetuado para com o nosso, digamos assim, comportamento, pensamento, fala, né? As nossas atitudes, né? Justamente porque nós não somente podemos abrir, digamos assim, o nosso imã mental para receber, mas como também possamos estarmos funcionando como uma antena retransmitindo, né, digamos assim, esse pânico, né, de forma, assim dizer, para os outros. Né. Então, aqui entra todo esse estudo da mente e essa correlação que ela existe, então, justamente com a questão da síndrome do pânico. Então, se eu estou, basicamente, em alinho às leis de Deus, através do perdão, da resignação, da paciência, né, eu vou, então, emitir um tipo de pensamento através da minha mente. Agora, se eu vibro rancor, ódio, animosidade, né, eu vou emitir um outro tipo de vibração. E vai cair aonde? Na sintonia. Né?
E essa sintonia, ela vem de duas formas. Ela vem, primeiro, relativo às encarnações pregressas, que todos nós tivemos, uns mais, outros menos, né? Cada um tem o seu e é diferente do outro, com certeza, né? Talvez alguns semelhantes, ou alguns talvez iguais, muito raros, mas basicamente há, como demonstra na figura direita, uma ascensão, né, evolutiva que passa por diversos países, diversas condições econômicas, diversas maneiras de viver, enfim. E também na atual encarnação, né? Assim, porque nem sempre a questão da síndrome do pânico ela pode se dizer que ela é relativa a algo do passado. Não, de repente nós a adquirimos aqui na encarnação atual mesmo, né? Como, primeiramente, né, através das encarnações pregressas, nós vamos ver ali no livro Transtornos Mentais, da médium Sueli Caldas Schubert, onde ali nos elucida o seguinte, que comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves do passado, né? Ou seja, aqui nós trazemos a figura do iceberg, que são aquelas imensas pedras de gelo, né? Em que, se você estiver num barco, você vai ver uma pequena parte em cima, mas embaixo ela é muito maior, não é? Então, ou seja, basicamente embaixo seriam as nossas experiências anteriores, né, de encarnações passadas. E a parte pequena é basicamente da encarnação atual, né? Então, o que seria esse grande bloco, né, debaixo da água que não se vê? Basicamente todos os nossos atos, né, palavras, pensamentos, omissões que tivemos aí em desalinho às leis de Deus, né? Todas elas que a gente possa imaginar: calúnia, intriga, impiedade, hipocrisia, traição, não é? E já na encarnação atual, basta nós fazermos uma reflexão que nós vamos encontrar, né? Uns são apegados ao vício da bebida, outros os jogos de azar, outros do fumo, outros da gula, né? Outros da compulsivos, outros, né? E os vícios físicos também, não é? Como já foi dito ali, né? Por exemplo, o sexo desvairado também, né? Que é um coeficiente de viciação, né? E os vícios morais, né? Então, o orgulho, a inveja, o egoísmo, né? Aqui trazemos também a fofoca, né? Que algo parece assim, vamos dizer, inocente, mas que causa um dano muito grande a muitas pessoas, porque nem sempre o que está sendo transmitido de informação ela está 100% pautado na realidade, né? E pode acabar efetivamente com a vida de alguém, né, em termos morais, né? Isso nos traz um dano também muito grande. Tá, mas quais são então, digamos assim, o que tudo isso tem a ver, né, com essas questões aí, tanto da atual encarnação, dessa maneira de viver em desalinho às leis de Deus, que nós citamos agora, né, os vícios morais, os vícios materiais, o que isso tudo tem a ver? Tanto o que nós fizemos agora nessa atual encarnação, como nas encarnações pregressas com relação à síndrome do pânico, né? Basicamente funciona da seguinte forma, né? Nós vamos imaginar aqui um funil em que a gente vai colocando aí, então, nesse funil todos esses vícios morais aí, atuais e passados, né? E que vai gerar basicamente o seguinte: a obsessão. A obsessão, basicamente, ela é uma espécie de doença, não é? do espírito. Ela atrai também outras criaturas que, enfim, também problemáticas, que vão sobrecarregar o que? A nossa mente, né? Com tudo aquilo que está em desalinho às leis de Deus. Então, esse desequilíbrio mental, né, como está ali em cima, oriundo então dessa obsessão, ela provoca diversas, digamos assim, efeitos, né? Então, impaciência, irritação, mágoa, comportamentos desajustados e medos excessivos, transtorno do pânico.
Então, basicamente, a causa no sentido espiritual, né, ela advém disso. Ou seja, de comportamentos em desalinho às leis de Deus, modos de falar também em desalinho às leis de Deus, modos de pensar em desalinho às leis de Deus, que vai gerar obsessão, que gera, então, no encarnado, né, esses medos excessivos, transtorno do pânico. Basicamente, esse é o, digamos, o cerne, né, a raiz do problema. Qual, então, o tratamento para a síndrome do pânico? Em termos espirituais, né, basicamente, nós dividimos de duas formas. Né? Primeiro, a individual e fundamental, né, que seria o quê? O vigiar e orar e amar. E por que nós dizemos fundamental? Porque se a criatura não se modificar na essência, mesmo que você faça um tratamento por terceiros, através da medicina, da família, do centro espírita, ou seja, mesmo que você afaste os obsessores num tratamento de desobsessão no centro espírita, mesmo que você tome os medicamentos para melhorar a questão, digamos, fisiológica, né, da mente, e tenha o apoio familiar, esse encarnado ele pode melhorar, realmente ele vai melhorar. Agora, se ele não fizer a sua reforma íntima, que basicamente se coloca ali como o tratamento individual, ou seja, de ele trocar a forma de agir, de pensar, de sentir, de falar, né, e de se omitir perante as oportunidades de fazer o bem, basicamente o que ele muito provavelmente vai incorrer no mesmo erro. Ou seja, vai continuar, então, estar em desalinho às leis de Deus e voltar a ter síndrome do pânico. Então, por isso que o tratamento individual é fundamental. Agora, claro que o tratamento de terceiros, ele é também importante. Então, o tratamento, sim, com a medicina, né, num psicólogo, num psiquiatra ou num médico, né, de clínica geral, enfim, é necessário, né? Dependendo dos casos, porque pode atingir até mesmo realmente o corpo físico. Né? O centro espírita, né, como já foi dito, e a família. Né? Então vamos, digamos assim, esclarecer um pouco mais cada item desses. Né? Então começamos aí pelo tratamento por terceiros, né? Através da medicina. Então, você tem ali uma orientação terapêutica que uma médica ou um médico pode propiciar, que vai auxiliar o corpo físico, né, que seria, sim, importante. Mas sozinho, único e exclusivamente, como já foi dito, não vai resolver a questão. Né? Ele vai atingir o quê? A causa, mas não o efeito. Por isso que nós temos que complementar com outros remédios, digamos assim. Né? Então, o que foi dito, né? Somente a medicação física, elas não são eficazes. Elas podem tratar ali o momento, mas não sanar a causa, né? Que é de origem moral. Então, o outro tratamento externo, por terceiros, auxiliar, que também é o da família. Por que o da família? Na família, nós podemos realizar o evangelho no lar. Né? Então, escolher ali um dia da semana, pegar lá o evangelho, né? De preferência, no nosso caso, né? Espíritas, o evangelho segundo o espiritismo. Porém, aqueles que não tiverem, podem utilizar o Novo Testamento, né? Mas a preferência é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já está ali de uma forma mais clara, né? Já foi ali retirado o suprassumo sem, digamos assim, as parábolas, né? Que Jesus sim utilizou, mas na época, né? Hoje nós já não precisamos mais delas, né? Os Espíritos já nos decodificaram melhor as parábolas e nos trouxeram ali já o conhecimento pronto, que todos nós podemos entender e digamos assim, compreender, né? Então, o evangelho no lar, ele vai criar
o quê? Uma proteção, uma defesa exterior justamente contra os obsessores. Então, naquele ambiente, né, a pessoa que está sofrendo ali da síndrome do pânico vai ter essa proteção extra, digamos assim. Né? Basicamente, ela funciona como esse campo vibracional ali, até mesmo porque, onde é realizado o evangelho no lar, quais são os pensamentos que são emitidos? Se não pensamentos de amor, pensamentos de benfeitoria ao próximo. O ambiente, em termos vibracionais, ele modifica de uma certa forma que automaticamente cria essa defesa exterior contra espíritos inferiores. Né? Então, isso é também uma das partes do tratamento. Né? E, por fim, um tratamento de terceiros, né, no centro espírita. Por quê? Porque lá no centro espírita, a pessoa que estiver com síndrome do pânico, ela vai receber auxílio através de um diálogo fraterno, através dos cursos doutrinários, onde vai aprender sobre o evangelho, aprender o que os espíritos têm a dizer, não somente sobre a questão, né, mas como muitas outras. Vai ter oportunidade de oração, né, palestras. Claro que aqui nós citamos Centro Espírita porque nós estamos provendo aqui uma palestra espírita. Porém, se quem esteja nos assistindo seja, por exemplo, um católico, ou uma budista, ou qualquer outra religião, não há problema nenhum, né? Leve, se essa pessoa seja de uma outra religião ou de um outro pensamento, se ela quer ir para um outro, digamos, maneira de enxergar a Deus e as leis de Deus, não tem problema nenhum. Não é exclusivo do centro espírita esse tratamento, não é? E por quê? Agora voltando aqui no nosso caso, no centro espírita vai ter a oportunidade então do passe, né? Do tratamento também de desobsessão. Então, esses tratamentos todos vão auxiliar para que os espíritos que porventura estejam ali vinculados, obsessores, digamos, sejam tratados, sejam convidados a se esclarecer, a se tratarem também. Porque esses espíritos, muitos deles não são maus em essência. Não é? Na verdade, nenhum de nós somos maus em essência porque somos de origem divina, né? Mas esses espíritos muitas vezes são também doentes, enfermos, estão enfermos. A diferença é que eles não estão encarnados, estão desencarnados. E agora, uma parte, né, que é aquela outra que nós havíamos comentado, que é o tratamento individual, pessoal e principal, começamos então com o nosso próprio irmão maior e mestre Jesus Cristo, né, que nos orientou o quê? Orai e vigiai. O que seria então o orai? Ora, o orai é fazer essa higiene da mente, né? Essa higiene do espírito. Quando nós oramos, nós estamos fazendo como se nós estivéssemos tomando um banho, né? Higienizando o nosso corpo. Basicamente, nós estamos higienizando a nossa mente. Nós estamos elevando o nosso patamar vibracional e nos sintonizando, né? A nossa mente, né? A nossa antena lá, estará sintonizada com os benfeitores amigos, com as leis de Deus. Isso tudo promove uma verdadeira clareza para nós, uma limpeza. Né? Então, por isso é importante de orai. E o outro, vigiai, basicamente, é o que Sócrates já havia ensinado até mesmo antes de Jesus, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, como é que nós podemos tentar nos melhorar o nosso, digamos assim, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, de agir, se nós não estamos procurando nos conhecer os nossos erros, os nossos, né? Se nós não estamos procurando nos melhorar, né, em termos enfim, o que eu preciso fazer para me melhorar,
se eu não procurar me conhecer, não é mesmo? Então, é necessário, né, que se faça isso. Bom, tratamento individual, né, pessoal. É preciso, então, fazer o quê? Essa reforma moral, ou seja, a reforma íntima. Se nós não fizermos a nossa reforma íntima, não tem como se melhorar, não é mesmo? Então, e essa reforma íntima se faz na mudança de atitude diária, no dia a dia. Né? Até mesmo porque, e aqui fica a pergunta para cada um de nós aqui que estiver assistindo esse vídeo, né? Com certeza, algum de nós aqui, em algum momento da nossa existência, nós estivemos numa situação de dificuldade, seja ela qual for, seja ela de ordem física ou de ordem moral, e que demandou um auxílio de alguém, né? E que efetivamente esse alguém nos chegou, né? E nos estendeu a mão e tentou nos auxiliar, não é? A pergunta que ficou seria a seguinte, né? Como nós nos sentimos? Né? Como é que nós nos sentimos quando esse alguém nos ajudou? Né? Nos sentimos mal ou nos sentimos bem? Certamente que nos sentimos muito bem. Né? Então, logo, consequentemente, se nós passarmos a auxiliar o nosso próximo, nós estamos promovendo esse bem-estar que todos nós gostamos de receber quando recebemos dos outros. Né? Então, tá aí a importância desse amar. Né? É o que? Esse auxílio constante a todos. Né? Por isso que o Cristo nos ensinou, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, basicamente, e aqui há alguns exemplos apenas, né, desse amar. Né? Que esse amar é o quê? Basicamente é fazer o bem em qualquer, digamos, expressão, não somente física, de entregar um alimento, ou entregar algo físico, mas entregar, por exemplo, o nosso tempo, a nossa paciência, até mesmo a nossa oração, né? É uma forma de emanar esse amor. Então, aqui, visitar os órfãos, né? As viúvas nas suas tribulações, há tantas mulheres, né, sozinhas, com dificuldade, que necessitam de ajuda, né? De perdoar, de levar comida a quem precisa, até mesmo água, por incrível que pareça, né? Há tantos países, há tantos lugares em que falta até mesmo a água, né? Roupas, né? Doentes que muitas vezes estão nos hospitais, cuja família moram em outros estados, que não tem ninguém ali para ficar ali do lado deles, né? Dando algum tipo de apoio, né? Até mesmo nas prisões, né? Que há muitos ali que cometeram os atos em desatino por desespero, outros que tenham se equivocado de propósito, mas de qualquer forma ainda assim merecem, né? Digamos assim, serem auxiliados de alguma forma, né? Então, todo esse conjunto, né, digamos assim, pautado ali na vontade, ele estabelece essa sintonia com os bons espíritos que também agem da mesma forma, né? Como está na figura, né, que nós havíamos colocado anteriormente aqui, não é? Então, modificando então a nossa sintonia mental, nós estaremos basicamente promovendo, né, a cura da síndrome do pânico. Então, todo esse medo excessivo de que algo ruim aconteça, ele paulatinamente vai deixando de existir. Porque a nossa mente vai estar envolta em outros tipos de pensamento. Ela vai estar envolta na fé no futuro, na fé do bem, né? Na certeza do bem, na certeza da vitória do bem. Né? Mesmo que, porventura, haja ali alguma situação de perigo, mas a forma de enxergar vai ser diferente, né? Muito diferente. Por exemplo, o próprio Cristo, né? Quando estava lá em meio das dificuldades, sendo perseguido, agredido de todas as formas, sabia, né, que seria levado até mesmo para crucificação e morte. E nem por isso demonstrou pânico ali naquele momento. Por quê? Né? Se não porque ele estava pautado na certeza, na convicção
né, da vitória do bem, né? Então, basicamente, por quê? Porque a sua mente, o seu pensamento estava todo envolto, e a sua própria existência demonstrou muito bem isso, na prática do bem, né? Através das palavras, ensinando o evangelho, as leis de Deus, através dos seus atos, curando as pessoas, auxiliando nas dificuldades materiais, sejam elas quais forem, orando, né? O Jesus foi o que mais orou, né? Então, assim, pelo pensamento, estava sempre ali orando pelos outros, né? Orando pela humanidade. Então, ou seja, aquele espírito integralmente estava envolto no bem, né? E aqui, então, a gente encerra com Emmanuel, né? No livro Pensamento e Vida, que nos arrebata aí com a seguinte máxima: prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Então, basicamente, o amor, né, que é o serviço aos semelhantes, ele cura todo tipo de problema, né? Depressão, síndrome do pânico, entre muitas outras. Some tudo, né? E Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e Você, né, por psicografia do Chico Xavier, também nos diz lá, ó, né, o Pai enriquece-lhes as mãos de alegrias e bênçãos, né? Ou seja, todo aquele que trabalha no bem. Então, o amor, então, é essa chave, né, que através da caridade ali é ela que abre a porta, então, para a nossa verdadeira felicidade e cura, então, da síndrome do pânico. Tá bom? Desejamos muita paz para todos. Agradecemos, né, a todos aqui que estejam nos acompanhando aqui até esse momento. Sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, nossa biografia principal, né, que nos dá impulso aí para esse trabalho. E apenas uns recados finais, então, para encerrarmos, que as imagens utilizadas, elas foram colhidas da internet, consideradas de uso público, né? Porém, caso alguma tenha uma copyright, nos avise, por favor, no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, algum equívoco doutrinário até mesmo, por favor, nos avise no e-mail. E, por fim, queremos recomendar aqui alguns palestrantes que estão no YouTube, né, que nós acreditamos que são oradores espíritas, que refletem muito bem, né, a nossa querida doutrina espírita. Basta colocar o nome lá completo na pesquisa, né? Aqui nós atualizamos aqui com alguns dados, né, com alguns que nos foram indicados, né, recentemente. E então queremos então agradecer a todos e fazer uma oração final. Então, que Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade para mais uma palestra, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.